Boa tarde de novo, né, para Bem, todo mundo. Meu nome é Priscila, eu faço parte aqui, né, da equipe do Instituto Mãe Terra e vou estar acompanhando vocês hoje nesse tempo aqui, né, mais uma aula. Agradeço o convite de Mariana para estar participando aqui com a turma de vocês. E a gente vai continuar o nosso bate-papo. Na semana passada a gente começou falando um pouquinho sobre o meio ambiente, como a gente está inserido no meio ambiente, esses valores. E aí hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso e conversar especificamente, né, nessa vertente aí do que são os empreendimentos solidários, como que esse assunto do meio ambiente se converge com os nossos empreendimentos e coisas do dia a dia, na prática mesmo. E aí eu queria que quem quiser se apresentar, dar uma boa tarde também, fica à vontade para a gente começar. Esse momento é sempre um desafio, né, que a gente a superar, né, nesse momento do distanciamento, as aulas online, mas mais uma vez, né, deixar todo mundo à vontade, que esse espaço aqui é um espaço de troca mesmo, que a gente possa construir junto nessa tarde, né, uma experiência em relação a esses conteúdos, né, e não só a gente vir aqui eu só com as informações. Então, desde já vou colocar aqui a minha apresentação e vocês vão me sinalizando se está aparecendo. Aqui. Preencher. Um minutinho que eu vou abrir de novo aqui, gente, que não está em um compartilhamento. Vixe. Mari, acho que eu vou te mandar, porque o meu não está aparecendo aqui. Ou então eu vou tentar sair e entrar de novo. Um minuto, gente. Viu? Ai, galera, boa tarde. Gente, povo morto. Oi, Mari. Boa tarde, Ana. A Boa professora tarde, Ana. estava tentando colocar a apresentação aqui.
Parece que agora foi. Tá preta? Pronto. Acho que era o Meet mesmo, porque quando eu compartilhava aqui, a janela não aparecia o compartilhamento. Aí quando eu abria, só aparecia o provedor. Mas agora eu acho que foi. Não foi? Assim. Pronto. Foi. Todo mundo me escutando, todo mundo conseguindo ver. Tô vendo e escutando normalmente. Pronto. Ótimo. Aí eu vou começar aqui a gente relembrando um pouquinho de como foi a aula passada, né? Que a gente trouxe esses termos do que é o empreendedorismo, o meio ambiente, trazendo um pouquinho para a nossa ótica, né? Deixando um pouquinho de lado aquela ideia do meio ambiente separado, né? Aquele meio ambiente intocado, que fica lá, a natureza voltada só para a fauna, para a flora, e trazendo para essa perspectiva do nosso meio ambiente integrado, né? Estando aí o ser humano, nós em conjunto aí com esse meio ambiente. Então, dentro dessa ótica, a gente consegue harmonizar, né, aquelas coisas que a gente está no nosso dia a dia com as coisas voltadas para aquilo que a gente quer empreender. Então, falamos um pouquinho daquilo que foi a questão da água, né, a água no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como estão, né, essas questões em torno da água, desde a utilização, da captação, da poluição da água, das águas, como que estão, né, o acesso à água, né, na nossa residência, no nosso empreendimento. Falamos um pouquinho também dessa ótica do lixo, né, na perspectiva do que é o lixo, se um determinado objeto que para mim hoje está em desuso, se tornou um lixo, será que ele é um lixo para outra pessoa? Para quem que aquilo é lixo? Falamos um pouquinho do descarte, falamos um pouquinho do consumo, falamos especificamente do consumo aí dos bens de vestuário, de roupa, como que essa cadeia produtiva tem uma influência sobre a nossa produção de lixo, também sobre o nosso valor agregado ao produto, né? Falando da diferença entre que tem, por exemplo, uma blusa feita por uma grande indústria, cuja corta ali tudo em máquina, costura tudo em máquina, sai aquele tanto de peça igual, né? E a diferença que tem no atendimento, por exemplo, de uma pessoa que faz uma roupa personalizada, que você liga, você conversa, você discute o tipo de tecido. Depois que você pega o produto, se precisar de um pouco de ajuste, você tem ali o acesso, né, de fazer esse determinado ajuste. Então, como isso traz, né, essa perspectiva do que é o valor para aquele produto? E um valor não só, né, do ponto de vista econômico, mas também das relações que foram construídas em torno daquele produto. Falamos um pouquinho também das energias renováveis, das diferentes fontes de energia que tem hoje, que compõem aí o nosso cotidiano, desde a energia elétrica também, a energia eólica, a energia solar, o impacto de cada uma delas, outras fontes de energia, a gente citou o exemplo da padaria aí, né, que muitas vezes utiliza o forno elétrico, o forno a lenha, o forno a gás, e muitas vezes o poder de decisão, o que pesa mais é realmente o financeiro, como que esses valores estão sendo trabalhados aí no nosso cotidiano. Falamos também um pouquinho, né, sobre essa relação do meio ambiente com a nossa alimentação, como que está tudo tão relacionado, né, desde a nossa alimentação natural, que a gente fala os consumos dos produtos in natura, os vegetais, os produtos derivados de origem animal. Falamos também sobre esse processo de industrialização, né, que são os alimentos, muitos processados, os ultraprocessados. Falamos um pouquinho dessa cadeia que leva cada alimento, né, da cidade, de onde vem, para onde vai. Falamos um pouquinho mais dessa questão do transporte, tanto do transporte de matéria-prima, como também o transporte do produto final, se a gente está produzindo para comercializar no local, se a gente está produzindo para comercializar longe, como que está sendo essa questão do ciclo do produto. E aí, dentro dessa ótica do meio ambiente, né? Tirando
naquela perspectiva do meio ambiente estando longe, né, estando lá, e trazendo um pouco para essa perspectiva de nós estamos inseridos no meio ambiente, né, muitas coisas se correlacionam com o nosso ambiente, o nosso meio social, o nosso meio, o nosso consumo, o nosso jeito de se expressar, o transporte que a gente utiliza, o que a gente come, o que a gente alimenta, a nossa água. Então, dentro de tudo isso, que a gente vem aprofundar um pouco mais o que são essa comercialização, né? O que são os empreendimentos. E aí a gente volta a falar um pouco do que a gente citou, que é aquela questão dos consumidores interessados. Então, muitas vezes, essas estratégias de sustentabilidade, elas vieram, né, a partir de uma demanda do mercado. Os consumidores começaram a ficar interessados e começaram a ter essa busca por determinadas ações. Então, por exemplo, nós exigimos que determinada prática seja revista. Então, a questão do uso da sacolinha plástica, por exemplo, começou a ter, né, muitos índices de sacola plástica, de lixo, de contaminação de oceano, de contaminação de rio, de causa de incêndio, de bueiros entupindo com plástico, enfim, diversos problemas, né, que foram ocasionados aí na sociedade. A partir disso, as pessoas começam a despertar esse olhar para o que é a importância, né. E aí, a partir dessa ótica, né, os consumidores começando a se interessar, foram criadas as políticas e as práticas, né, que fossem, dessem valor para isso, no sentido de, se eu quiser um produto mais ecológico, um produto mais sustentável, o que eu devo olhar? O que eu devo buscar? Quais práticas eu vou fazer? E aí surgiu, né, o selo verde, o selo orgânico, são selos de certificação que trazem essa ótica de que o produto ele está em harmonia com o meio ambiente. E como que funciona isso, né, do produto estar em harmonia? É exatamente isso que nós vamos falar hoje. Vamos aprofundar, né, que não existe esse negócio de a empresa estar hoje completamente desacordo, como fala assim, né, não ter nenhum olhar para essa ótica do meio ambiente e amanhã acordar falando que já está sendo sustentável. É todo um processo, né, de como a gente vai chegar lá. E aí, alguns dos conceitos, né, que a gente abordou foram essa questão do crédito de carbono, a política de gestão de resíduos sólidos e as licenças que são abordadas, né, em torno desses empreendimentos. Então, quando a gente fala sustentabilidade, muitas vezes você vê isso, crédito de carbono, ou carbono zero, diminuir a emissão de carbono, aquecimento global, descongelamento de geleira. A gente pensa muito em ações macro, né, que às vezes são ações que já estão sendo difundidas pela mídia, ou até por conta dessa preocupação histórica, né, com esse impacto ambiental, com esse desgaste ambiental. Então, são parâmetros, às vezes, muito grandes, né, que ficam não tão palpáveis. Então, por exemplo, o exemplo do crédito de carbono, hoje tem diversas formas, né, de quantificar essa emissão de carbono para cada ação que a gente vai fazer dentro da nossa empresa. Então, se a gente falar, a gente vai usar tantas impressões por dia, mais tantas pessoas se deslocando para o trabalho, indo e vindo, mais determinada quantidade de emissão para, sei lá, vamos supor, se é uma indústria, vai ter cada emissão conforme a escala dela, né? Se usa lenha, se não usa lenha, se está queimando alguma coisa, se usa algum combustível, se precisa de um filtro, ou se tem algum ruído, se faz muito ruído, por exemplo, usa uma serradeira, uma serra elétrica, e aquilo também gera um impacto para as pessoas. Então, tudo isso é quantificado também em bens ou patrimônios ambientais. E dentro de uma escala muito grande, as empresas, né, vão desenvolvendo setores para cumprir aí com essa escala. Então, muitas vezes o crédito de carbono é usado até para compensação. Então, se ela emitiu tantos, ela vai e faz a conta de quantas árvores, por exemplo, ela precisa plantar para compensar essa emissão de poluição. Então, muitas vezes não vai ser de um dia para o outro também que aquela árvore vai compensar. Então, por isso que eles falam durante um prazo. Então, aquela empresa vai ter um prazo para compensar aquela emissão de carbono. Então, são ações, né, que existem, sim, que são necessárias, mas que falam da sustentabilidade
do ponto de vista de uma gestão ambiental um pouco distante, né, da perspectiva do que é um empreendimento solidário. Quando a gente fala aí de começar o nosso empreendimento social, muitas vezes a gente não está falando de uma empresa com 50 funcionários, nem com 30 funcionários, às vezes nem dois, né? A nossa empresa, com a nossa ideia, o nosso sonho, sendo criado muitas vezes ali no espaço que a gente tem, no quintal de casa, ou um galpão, prestando um serviço para terceiro. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, não nessa ótica aí do que são os selos de sustentabilidade para uma grande empresa, mas sim nas pequenas ideias pautadas no que a gente chama da ecoinovação, que são medidas que são mais práticas e mais palpáveis para empreendimentos um pouco, que a gente fala solidário, né? E um pouco mais criativo. Então, qual que é esse caminho? Então, para a gente conversar, né, sobre esse caminho como percorrer essa sustentabilidade, essa inovação, eu vou utilizar hoje na nossa aula, como uma figura aqui de plano de fundo, uma cartilha que é feita pelo SEBRAE, especificamente pelo Centro do SEBRAE de Sustentabilidade, em parceria com a ONU Meio Ambiente, e que chama, né, uma cartilha aí da ecoinovação. Todo mundo aqui já deve ter tido contato com o SEBRAE em algum momento, que seja numa divulgação, né? E aproveitando a deixa aqui para convidar vocês, né, para acessarem o material do SEBRAE, o site do SEBRAE, que tem muito material, muito conteúdo muito rico, né, nessa área aí dos empreendimentos. Principalmente para quem está começando a parte de plano de negócio, de sonhar, de criar, né? E às vezes a gente tem muitas ideias e fica achando que tudo é muito difícil, quando você vê um passo a passo, isso facilita. Então, mas para essa aula de hoje, né, eu convido, além dessa participação na cartilha, cada um, né, pensar na sua ideia aí, no seu empreendimento, escolher algum deles, né, ou se você já começou, se ainda não começou, se você já vive dentro aí do empreendimento. Eu sei que Maria até comentou, né, tem um empreendimento aí da família dela, que é um rural, tem alguém que comentou sobre a comercialização de vassouras, de cedo, com garrafa PET, teve gente que falou da prestação de serviço, né? Então, cada um pensar no seu e a gente conseguir construir esse caminho da ecoinovação a partir do exemplo de vocês mesmo. Então, essa aí, né, é a cartilha, né, Ecoinovação, nos pequenos negócios, né, é o Centro SEBRAE de Sustentabilidade que produziu esse material, que é um material muito interessante. Então, o que é a ecoinovação, né? A ecoinovação visa aí incorporar a sustentabilidade no dia a dia das empresas. E acredita que essa é a única forma de caminharmos juntos a uma economia mais sustentável, com maior qualidade de vida para os cidadãos e respeito pelo ambiente. Esse é o principal objetivo da ecoinovação, que traz um olhar diferenciado para todos os processos envolvidos em cada elo da cadeia, conhecido como o pensamento do ciclo de vida, ou ainda abordagem de ciclo de vida. Ela nos permite entender que todas as escolhas são parte de um sistema bastante amplo, e influenciam o que acontece em cada ponto das diversas cadeias de valor. Então, é um conceito bonito, mas tem a ver com aquilo que a gente conversou na outra aula, que não é mais aquela produção, né, que antes era o capital específico, o máximo que fosse possível para vender para o maior número de pessoas, para aquilo atingir o máximo, né, e te dar o maior retorno, o maior lucro aí. A ecoinovação, ela visa pensar na produção, no produto, como uma via cíclica, e não só saindo daqui, chegando até você, e de você indo para frente, né? Então, você compra, você consome, você usa, dali vira um lixo, pronto, acabou. Não é mais essa ideia de uma produção linear, e sim a ideia de uma produção cíclica, que você vai ter, sim, uma matéria-prima, você sabe, você vai manufaturar, depois você vai comercializar, mas sem aquilo se tornar um descarte, e sim pensando depois daquilo, o que vai ser? Vai ser um reuso, vai ser
ela vai se decompor, qual vai ser a sua responsabilidade diante daquela embalagem que você produziu, para que isso seja realmente uma produção cíclica, uma produção circular. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Então, o que é essa inovação? No ambiente de negócios, a inovação é essencial para garantir a sobrevivência e deve ser contínua para ampliar a competitividade. Quando transformamos a lógica habitual de fazer negócios, né, linear, em uma forma de pensamento que integra todas as atividades num ciclo de vida de um produto ou serviço, pautado na economia circular, passamos a levar em consideração o fato de que cada decisão da empresa gera impactos econômicos, sociais e ambientais, positivos ou negativos. Então, para reduzir esses impactos negativos ou potencializar esses impactos positivos, requeremos uma forma de pensar. Então, focado nessa criação de soluções que são inovadoras para a empresa e que ainda beneficiam a sociedade e o meio ambiente. Então, não adianta a gente falar que a gente é em prol do meio ambiente se, por exemplo, aquilo vai aumentar muito o custo do meu produto ou vai elevar o preço de uma forma que depois ele não acesse nem o mercado. Realmente trazer para essa perspectiva de uma sustentabilidade de todas as formas, tanto no social, quanto no econômico, quanto no ambiental, naquela perspectiva mais ampla. Então, a ecoinovação consiste no desenvolvimento e na aplicação de um modelo de negócios forjado por uma nova estratégia de negócios, que incorpora a sustentabilidade em todas as operações do negócio, com base no pensamento do ciclo de vida, em cooperação com os parceiros de toda a cadeia de valor. Então, não é mais aquela questão de um único patrão detentor da matéria-prima, detentor da tecnologia, que distribui aquilo por um monte de funcionários que trabalham numa perspectiva para, no final, ganhar uma parcela pequena daquele lucro. Quando a gente fala de comparação e de cooperação com os parceiros nessa cadeia de valor, são realmente empreendimentos que pensem de forma mais justa e igualitária, quando a gente fala dessa questão do lucro e da partilha. Então, sim, pensando nessa ideia do cooperar mesmo, de valorizar o trabalho do outro, de entender qual é o trabalho do outro, e não simplesmente querer ficar explorando. A gente vai ficar à vontade para falar, viu? Qualquer coisa. Eu consegui deixar o chat aqui aberto também, dessa vez. Então, se vocês quiserem, também pode falar no chat. Depois só que eu falei isso aí. Pronto. Ah, sim, viu, Mariana? Você falou que a net pode cair, mas está tranquilo. Então, né, esse modelo de sustentabilidade, ele visa, então, criar um modelo de negócio com operações mais sustentáveis, pautada nessas óticas, e, através disso, criando estratégias que vão acessar o mercado, vão criar produtos mais sustentáveis, com menos lixo, com menos resíduo, com um espaço de tempo mais otimizado, né? Que demande menos mão de obra. Então, todo esse modelo de negócio, ele vai sendo revisado, né? Para essas ações serem novamente revistas, para chegar novamente às estratégias, para se adaptar ao modelo de negócio. Da mesma forma como você vai inovar o seu negócio do ponto de vista de produto, de lançar no mercado, etc., você também vai estar inovando e dando essa atenção para o que a gente fala aí da cadeia da sustentabilidade, né? Que são os valores da sua empresa em relação ao meio ambiente. Então, dentre as diversas vantagens que tinha lá citado, eu separei algumas aí, que é para a gente passar a olhar com esse olhar, né, de vantagem que é o ambiente, e desmistificar um pouco aquele olhar de que para ser sustentável precisa ser caro, para um produto ser ecológico precisa ser caro, para ser em prol do meio ambiente a gente precisa deixar de usar plástico, ou fica distante de mim, eu preciso começar criar bromias e que precisa de muito papel, que precisa de muita licença, e passar a ver, né, a ecoinovação para esses pequenos negócios
como uma oportunidade, né, de criação de produtos diferenciados, inovadores, de acesso a novos mercados, inclusive aí os mercados internacionais. Quando a gente fala de produtos específicos, de identidade local, muitos outros locais já estão avançados no que a gente fala do selo verde, de um produto de... A gente também é esse aumento de rentabilidade ao longo da cadeia de valor. Então, se, por exemplo, a gente consegue, com um produto que antes não tinha o selo verde, um ganho, né, um aumento daquele mercado, somente para a gente ter uma perspectiva do olhar, né, dessa sustentabilidade, a gente já está tendo um aumento aí da renda. E se a gente conseguir um acesso, né, uma pessoa que esteja disposta a pagar um pouco a mais para aquele produto, só de saber, né, que ali o líder ou a pessoa que está de frente daquele produto entende e compreende algumas relações com o meio ambiente, a gente está aí, né, melhorando o nosso acesso. Então, a gente pode olhar para o nosso empreendimento diante das diversas etapas dele. Então, a gente vai ver aquela cadeia de valor que a gente está inserido e também as modificações, as novas soluções que a gente pode estar abordando. Então, desde a matéria-prima, a maneira como a gente está fabricando o produto, os componentes que a gente está utilizando, a forma de comercialização, se a gente está comercializando em varejo, se a gente está comercializando atacado, como a gente está beneficiando, se a gente está beneficiando, se a gente está vendendo aquele produto in natura, se a gente está revendendo um produto, e principalmente, né, esse fim de vida, essa reutilização. Como que a gente vai lidar com isso? Se a gente está colocando um produto no mercado, a gente está entendendo que aquilo ali já é o fim do ciclo do nosso produto para a gente, ou a gente, quanto empresa, entende que a partir do momento que a gente vender um produto, até o momento, né, dele se decompor ou ser descartado, aquela embalagem ser descartada, ele também faz parte do ciclo de vida da nossa empresa, né? Enquanto ele não vai acabar na hora que chegou no momento da mão do nosso consumidor. E então aí tá relacionando, né, as diferentes etapas da nossa produção com soluções e benefícios que a gente nessa ideia da inovação. Então, por exemplo, a matéria-prima. Qual a fonte de energia que a gente está utilizando para extrair essa matéria-prima? Quais as soluções alternativas que a gente está buscando para esses recursos? Será que quando a gente vai fazer um artesanato, até vou lembrar do exemplo da Maria da semana passada, soluções alternativas para os recursos. Então, ela deu o exemplo da coxa, do tapete que a avó dela fazia, que era de materiais recicláveis que ela buscava em Eunápolis. Então, o que ela fez aí? Ela buscou uma solução alternativa para não ter que comprar aquele tecido inteiro, ela conseguiu substituir mais barato, que além disso, ela conseguiu valorizar um produto que estava aí sendo visto como descarte. Então, isso pode ser considerado uma inovação, né? Uma boa prática relacionada à sustentabilidade do negócio dela. Então, a gente pode considerar, assim, lá no plano de boas práticas, de sustentabilidade da venda do artesanato dela, que ela foi uma pessoa sensibilizada, que ela optou por utilizar aí, ó, uma solução alternativa, que é reutilizar um material de descarte. Então, a utilização de subprodutos, né, como insumos e matéria-prima, que também é o caso, design para resíduos, resíduos de aterros também, esse cuidado, né, da separação do lixo, de reuso, de tudo. Então, a fabricação de produto e o componente. Então, por exemplo, a otimização dos processos. Se a gente está comercializando, fazendo um brigadeiro para vender, uma tapioca para vender, a gente tem o tempo que a gente demora para fazer aquilo ali. Então, no primeiro dia, a gente vai fazer 10 brigadeiros, vai demorar 1 hora. Depois, no segundo dia, se a gente for fazer os vezes 10, a gente faz com 50 minutos, com 40 minutos. Isso não deixa de ser uma otimização de processo. E aí não quer dizer que a gente precisa se fez mais rápido, a gente precisa fazer 15. Às vezes é uma opção de escolha, por exemplo, eu falo, não, eu consegui fazer mais rápido, eu vou aproveitar os outros 20 minutos para fazer outra coisa, para descansar, para ler um livro, para fazer o que eu quiser.
Isso é uma otimização de processo. Então, mesmo que ele não vise especificamente aumentar o lucro, né, no caso, produzir mais nesse tempo para vender mais, o bem-estar ali da pessoa que está fazendo, que está cozinhando, também é considerado aqui quando a gente leva um meio ambiente para um meio ambiente no qual a gente está inserido. Então, pode ser considerado, sim, um processo aí das suas boas práticas de sustentabilidade. Porque você está tendo um olhar para aquilo que é o ser humano, para aquilo que é a saúde, para aquilo que é a saúde mental. Então, a gente pode estar incluindo aí uma boa prática simples, que também está inserida aí nas práticas que a gente fala dos nossos processos. Então, fazer um processo mais rápido, fazer com destreza, não só a velocidade, né, mas com qualidade. Então, produtos com embalagens mais leves, mais duráveis ou biodegradáveis, com menos descarte, tudo isso aí faz parte do componente de fabricação, que é aquilo que a gente está utilizando, o que a gente está escolhendo no momento que a gente está fazendo o nosso produto. E também o tempo de fabricação reduzido, né, que a gente acabou de falar. Se a gente faz mais rápido, faz mais devagar. Em relação à comercialização, a gente tem aí modelos mais atrativos de distribuição, ter a otimização do espaço e tempo para a colocação. Então, a gente colocou, da outra vez, o exemplo da comercialização coletiva. Se a gente vai vender, o exemplo aí, um artesanato, que a gente está produzindo na zona rural, e a gente precisa sair e levar um por um, toda vez que a gente tiver uma encomenda, o custo que a gente vai ter de transporte, por exemplo, vai ser muito maior do que se a gente conseguisse organizar ou oferecer para o nosso cliente, falar, aqui a gente trabalha com uma política de sustentabilidade e visando, né, diminuir a emissão de carbono, essa poluição, a gente tenta juntar o maior número de encomendas para fazer uma viagem só na cidade. Você topa? A pessoa vai falar, topo, ou eu não, eu prefiro comprar agora, enfim. Esse próprio bate-papo, né, trazer essa perspectiva de, não, a gente não tá capengando aqui, não. A gente tá pensando no próximo, porque se todo mundo pensar só em si, uma hora esse negócio vai dar errado. Então, trazer para essa ótica de visão para o todo, visão para o que é o meio ambiente, na perspectiva um pouco maior, né? E do ponto de vista sustentável, para aquilo também favorecer o seu empreendimento, para ser uma estratégia para impulsionar ali o seu empreendimento. Então, fazer essa ótica da sustentabilidade, trazer um preço atraente para o seu consumidor. E não o inverso. Essa ótica do meio ambiente ser taxado com uma ótica de caro, né? De que você não está tendo... Você está pagando a mais porque é um produto que tem aí, amigo do meio ambiente. Então, muitas vezes, o pequeno, ele tem a oportunidade de demonstrar, né, através de pequenas, como é que ele está se relacionando com esse meio ambiente, né, com essa ótica. Então, aí em relação ao produto aí, por último está escrito as embalagens, né, a maneira como é embalado, qual tipo de embalagem a gente está utilizando. Então, essas soluções de lavadores de consumo, por exemplo, né, e serviços na utilidade, na funcionalidade, para que a gente possa lá no final, por exemplo, sugerir que a gente, vou vender uma geleia, uma embalagem de vidro. Eu posso sugerir que aquele consumidor devolva aquela embalagem depois de utilizada. Eu posso oferecer um desconto para ele na hora de me devolver. Aí, quando você para pensar, às vezes, se ele devolver e você conseguir reutilizar aquela embalagem, além de você trazer o benefício para o meio ambiente, né, que é menos uma embalagem que vai deixar descartado, tudo, você diminui o custo. Porque, às vezes, você vai comprar uma embalagem nova que você vai comprar era R$2, R$3. E se você recicla aquela, você não precisa comprar. Muitas vezes o desconto que você fez impulsionou uma nova venda. Às vezes a pessoa que vem trazer, ela acaba querendo levar mais um. Então, tudo isso é um engajamento, né? Não só da perspectiva do meio ambiente, mas da sustentabilidade do seu empreendimento. E aí, eu queria convidar vocês para praticarem comigo agora. Como diz, cada um pensando aí, se quiser compartilhar um exemplo também, mas e aí? E sua empresa tem praticado esse conceito?
Se sim, ótimo, né? Sua empresa reduz aí os impactos, os custos, aumenta o lucro e aí todo mundo ganha. Se não, vamos dar atenção, né? Porque essa ecoinovação, eu acho que é uma garantia da sustentabilidade, lembrando da sustentabilidade com esses pilares aí do desenvolvimento econômico, social, ambiental. E qual o futuro, né, que a gente espera para essa empresa? Então, lembrando aí, né, tinha uns tópicos lá, muitos, inclusive quem quiser ler depois a cartilha toda, eu falei que vou deixar para enviar para a Maria e compartilhar com vocês no grupo. Mas em relação a esse líder, né, que a gente fala que é quem é a cara do negócio, muitas vezes o empreendimento social ele começa com uma única pessoa e ele termina com aquela única pessoa e ao longo do tempo muitos parceiros, né? Muitas pessoas passam por ali, mas a cara do seu negócio muitas vezes fica a sua cara. E aí pessoas talentosas e criativas são necessárias em empresas inovadoras. Mas lembre-se, essas pessoas só permanecem em locais onde o ambiente é leve, alegre e desafiador. É uma frase, como diz, de motivação, mas que ao mesmo tempo traz a gente para refletir, né? E eu acho que quem está empreendendo, está inovando, está começando alguma coisa, lembrar disso aí, né? Do que o ambiente ser leve envolve tudo, né? As causas ambientais, as causas naturais, como a gente vai se relacionar. Se a gente está pedindo a uma tia nossa para costurar as peças, para a gente já parou para ver quanto tempo ela está ficando costurando? Ou a gente está preocupada em comprar ali, fazer isso, aquilo, que nem lembrou de como que está sendo aquela costureira. Se a gente, independente do que se a gente está ajudando no mercadinho, se a gente está comercializando uma comida, quem aí está ainda só planejando o que tratar com essa leveza, né? E lembrar que esses desafios, eles também são um grande aprendizado. Então, aí a gente tem mais uma perspectiva, né, dos papéis dessa liderança, dessa gestão, no que é os negócios, eles são mais flexíveis e adaptáveis às mudanças. Portanto, aproveite esse diferencial e gere oportunidade da inovação para seus negócios. É o que eu falo, muitas vezes uma pequena ação, uma pequena atitude ou um pequeno passo dentro de uma iniciativa aí que seja do nosso negócio já é de grande relevância. E eu falo, às vezes a gente quer fazer uma coleta de lixo, fazer uma coleta de lixo separada, seletiva, quer separar plástico, papel, orgânico, metal, vidro, e a gente começa. A gente pode colocar todo o nosso lixo separadinho ali. Se a gente não, como diz, abordar o outro, também se comunicar, colocar isso para o nosso ambiente, as outras pessoas às vezes não vão nem saber o que a gente está fazendo. Então, a importância da liderança numa gestão, né? Nesse papel da mudança. A gente não só fazer, mas também trazer, né? Para esse espaço de informação de o que é as mudanças dentro da sustentabilidade. Por que eu estou querendo separar esse lixo? Faz sentido para mim? Eu quero ver se faz sentido para você, porque para minha empresa, por exemplo, que a gente vai trazer do nosso negócio, se fizer sentido, vai ser o que vai ser o valor da sua empresa, né? Tem a ver com aquilo que você está colocando no mercado. Então, o primeiro passo aí, né, desses papéis que a gente vai tomar diante dessas atitudes, né, em prol da sustentabilidade, é inserir a ecoinovação na proposta de valor da empresa. Então, independente do que é aquilo que a gente esteja fazendo, se a gente começar a olhar com uma ótica de, eu posso fazer assim, eu posso ser diferente, eu posso trocar minha sacolinha por uma sacolinha de papel, eu posso deixar de ir 5 vezes na rua buscar uma matéria-prima, que eu posso fazer uma viagem solo, eu posso trocar essa matéria-prima que eu usava sempre, a que eu estava acostumado, para uma outra que é de reuso, eu posso reaproveitar um outro material em determinado tempo da minha produção. O lixo que eu estava descartando daquela maneira, agora eu já consigo separar, e o meu próprio fornecedor, que antes entregava aqui o meu óleo, agora ele já está pegando a embalagem. A gente tem uma perspectiva de utilização desses produtos de limpeza aqui, conseguimos reduzir o número, a quantidade do produto sem perder qualidade, quer dizer que a gente otimizou, o meio ambiente agradece.
Então, são formas aí da gente estar fazendo a nossa empresa ter, como diz, ter aquele pensamento. Não quer dizer que a gente vai mudar nada, que a gente vai deixar de produzir, é apenas aquele lá que a gente deu o exemplo, né, de saber onde está a origem do nosso produto, ter parado para olhar no rótulo, o que tem dentro daquele produto. É um olhar da gente ter o cuidado com o nosso cliente. Então, isso não deixa de ser o que é a nossa proposta de sustentabilidade. Então, o segundo passo aí, né, propiciar um ambiente favorável para a geração de ideias, incentivar a participação e envolvimento da equipe. Aquele exemplo que eu dei do lixo. Não adianta a gente querer fazer a coleta seletiva, colocar lá e não engajar as outras pessoas na casa. Vai ficar só o nosso lixo e as outras pessoas vão continuar deixando separado. A gente depende das outras pessoas para esse envolvimento. Então, trazer para esse ambiente. Por que você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Como vai ser essa mudança? Principalmente uma mudança gradual. A gente vai entender um pouquinho mais na frente também. Então, ter essa visão de longo prazo, né, para antecipar as regulamentações e as tendências do setor. Então, quando a gente está falando em economia solidária, a gente vê o exemplo daquelas grandes empresas, que eu falei, que tem o carbono zero já, que tem o selo verde, que tem o selo sustentável, para a gente ver quais foram os enquadramentos que a gente precisa tomar antes da nossa empresa ser uma grande empresa e a gente ficar aí cheio de multas e compromissos inadequados. É a gente crescer ambientalmente ao passo que a nossa empresa cresce. E acho que essa é a ideia. Todo passo que a gente der, a gente puder olhar para as nossas ações do ponto de vista não só financeiro ou de mercado, mas também do ponto de vista ambiental. Desde a matéria que a gente está orando, qual que é a certificação que a gente precisa, qual a regulamentação que a gente precisa. O quarto está aí, né, como o quarto passo é estar aberto a parcerias. É difícil solucionar todos os problemas sozinhos, por isso, procurar a ajuda de parceiros. Muitas vezes a causa, né, da sustentabilidade, do descarte, a gente vê eles similares. Às vezes a pessoa quer abrir uma indústria e quando vê, por exemplo, a padaria, quando vê lá a licença, tudo que precisa, de equipamento de segurança para a máquina disso, de equipamento de segurança para aquilo, de normas de boas práticas, de círculo de como que tem que entrar, como que tem que sair, acha que não vai dar conta, né, que a sustentabilidade é inviável, que vai ficar caro, que o funcionário não vai querer trabalhar. E às vezes não é nada disso, às vezes você conversa com outro padeiro, com outra pessoa que teve uma padaria que te explicou, não, isso facilitou assim, parou de perder produto, porque toda semana vai verificar, vai evitar aparecimento de bicho, foram boas práticas que foi em prol da sustentabilidade, porém foi bom para mim, foi bom para todo mundo. Então, trazer para o dia a dia do que é o seu empreendimento, sem precisar ficar aquela coisa taxativa, aquela coisa chata de que ninguém quer fazer, que o meu ambiente é chato, que não pode usar papel, que não pode usar plástico, que não pode comprar nada. Então, exatamente essa mudança, né? E por último, tá aí como dica, é ser comprometido e persistente nos objetivos e as metas em que se deseja alcançar, né? Então, estabelecer aquela mudança que a gente quer ver dentro do nosso negócio. Se alguém quiser dar algum exemplo, falar alguma coisa específica, pode falar, gente, que às vezes eu fico falando aqui. Eu não sei se você viu essa Tô escutando. reportagem, mas eu fiquei muito feliz, né, que eu vi esses dias, né, que teve um voo de 7 horas, que o avião só usou. Olha como é que o óleo de cozinha, né, pode ser reutilizado, né? E uma coisa que eu nem tinha para perceber antes, né? Certo, Repete pra mim, né? porque travou um pedaço. Alice por aqui. Ótimo, Alice. Repete só rapidinho aí que eu só escutei um pedacinho. Não, que eu tava falando assim, né, que o óleo de cozinha, ele foi usado como combustível, em avião. Teve um voo essa semana de 7 horas, de um lugar para o outro, que eu não lembro, em que o avião só usou óleo de cozinha como combustível. E eu nunca tinha pensado, né, que óleo de cozinha poderia ser, tipo, combustível, assim, para avião, né?
uma vez que talvez eu poderia ser pra cá. E, nossa, meu Deus, que massa, não poderia isso. Exatamente, aí você deu um exemplo. E é isso, às vezes tem um exemplo, né, que a gente não imagina de uma utilização, né, de uma energia. Aí você deu um exemplo, né, que foi o óleo de Óleo de cozinha. cozinha é bom pra assadura também, né, professor? Não dá pra escutar nada. Ah, sim. Ah, a Tô Alice fala, falando, gente, é porque ela tá na turma da manhã. hein, professor? Pode falar, Maria. O óleo de cozinha também é bom pra assadura, né? Ah, sim, não sei. Tô falando que o óleo de cozinha também é bom pra assadura, né? Assim já me falaram. Nem eu, mulher. Jean vai falar alguma coisa? Vivendo e aprendendo, né? Eu falo que não termina. Ai, Mari, Essa repete daí aí tá pra em mim, que eu ouvi muito, 2050. mas eu não sei. Eu já ouvi falar de margarina e gelo. Daqui a pouco eu descubro. Então, voltando, né, naquilo que são, o que são as ações que a gente vai tomar, né, para o nosso empreendimento ficar aí mais sustentável, mais ecológico, tem aí os 5 passos da inovação, que fornecem um roteiro prático e contínuo. Pode ser reutilizado em qualquer momento, em qualquer empresa, quando sentir a necessidade, né, de uma solução mais ecológica. Em cada etapa, são fornecidas ferramentas que auxiliam no levantamento de informações e nas análises desses dados, assim como a construção das novas estratégias e avaliação. Todas essas ferramentas estão disponíveis aí nessa cartilha também. Então, a gente vai falar de cada um desses pontos aí. Compreender o que é o ciclo de vida do nosso produto, revisar essa estratégia, repensar o modelo de negócio conforme essa estratégia, né, que a gente queira melhorar, estabelecer um plano de ação para essa melhoria do ponto de vista ambiental, ecológico, e depois que a gente fizer essa mudança, a gente vai avaliar o resultado. Depois que a gente avaliar o resultado, a gente começa de novo. Então, o passo a passo, né, que a gente fala dessa conquista da sustentabilidade, é um passo a passo cíclico. Aí a pessoa, mas quando que eu vou fazer esse passo a passo? Quando que eu vou olhar para o meu empreendimento assim? Vai depender de cada um. Se você quer cada vez, né, dar mais atenção para esse lado ambiental, você vai querer fazer essa revisão semanalmente, você vai querer fazer melhorias todo mês, a cada 6 meses. Aí, dependendo se for uma demanda do Estado, por exemplo, não, eu só quero fazer essas inovações em prol da sustentabilidade quando for obrigatório, quando o governo exigir, quando tiver uma lei que me obriga a fazer. Então, você vai ver lá, dependendo de qual tipo de seu empreendimento, vai ter na lei quais são as especificidades. Então, quando você for lá na prefeitura declarar essa nota fiscal de quando você vai abrir o seu empreendimento, vai falar lá, aqui você precisa fazer a sua eleição da sua licença ambiental a cada 3 anos, a cada 5 anos, todo ano. Você pode ser isento da sua licença ambiental. Então, vai depender, né, da sua demanda. Então, cada um, conforme for sentindo aí, por exemplo, às vezes, conforme o crescimento da sua empresa. Se abriu hoje, está produzindo pouco, está tendo um pouco embalagem, um pouco lixo, pouco cliente. E, de repente, começou a aumentar muito as suas vendas. Você quer revisar a sua inovação, quer revisar a sua inovação ecológica, antes que a sua empresa cresça muito, então você para aquele momento, faz essa compreensão, faz esse ciclo, né, de estratégias, e depois continua com as suas novas ações. Então, não tem momento certo, né? O certo é o que você escolher para o tempo aí de atingir a sua sustentabilidade. Também é isso, vai ser muito de acordo com aquilo que você quer para a sua empresa. Então, primeiro passo, compreender o ciclo de vida. Essa expressão, né, ciclo de vida, refere-se àquelas atividades realizadas durante o tempo de vida do seu produto ou do seu serviço,
envolvendo desde a sua fabricação, transporte, compra, venda, utilização, manutenção e disposição final, incluindo a aquisição de matéria-prima, uso de recursos, a água, a energia, o solo e a geração de resíduos em cada uma dessas etapas. Então, é aquilo que a gente falou, a gente vai deixar de ver o produto como sendo um bem que a gente pega, colhe, produz, leva e ele acaba, e passa a ver ele como uma questão cíclica, né? Então, mais ou menos igual isso daí. O principal objetivo de conhecer o ciclo de vida no qual a empresa está inserida, de entender, né, os impactos gerados, tanto ambientais, quanto sociais, quanto econômicos, envolvem todo o processo. Então, é dentro e fora da empresa. Identificar todas as oportunidades de melhoria por meio dessas inovações. Então, você vai ver mesmo um passo a passo de como que está sendo o seu produto. Então, é também para garantir que essas soluções encontradas, elas sejam interessantes, não apenas para o processo produtivo interno da empresa, mas também para os outros elos do ciclo de vida. Então, o prestador de serviço, a pessoa que está consumindo, a pessoa que está comprando. Isso significa que os produtos e os serviços de melhor qualidade, utilizando menor recurso e mais satisfação do público e da comunidade. Por isso que a gente fala uma sustentabilidade como um eixo de mão dupla, né? Tanto para ser bom de lá para cá, quanto daqui para lá. Então, aí tem um exemplo, né, de um ciclo, de um produto, né, que compete. Primeiramente, a extração dessa matéria-prima, depois essa matéria-prima vai até um transporte, depois vai ter a transformação, esse transporte vai até a utilização do recurso, depois que vai utilizar esse recurso, que a gente já comprou, já usou, tem a próxima etapa, que é o quê? O descarte. E não mais aí, a gente chega a isso aí como uma etapa final. A gente vê que a gente está trabalhando com um ciclo. Então, o descarte, ele está no meio, de novo, de um novo ciclo, que é o transporte, e depois, futuramente, ele vai ser aí, ou vai voltar a ser matéria-prima, ou a gente vai ter que aí decompor para mineralizar. Se for um alimento, por exemplo, ele vai voltar a ser matéria orgânica, teríamos que produzir de novo, né? Num novo solo. Se foi uma extração de matéria-prima, se for um metal, por exemplo, depois de descartado, ele pode ser manufaturado, pode ser reciclado, como diz, derreter de novo para ser reutilizado, ou seja, ele volta a ser matéria-prima. Então, a gente tira, né, acaba com aquele conceito de que pensa que o meio ambiente é um negócio que o produto sai daqui e vai para lá, ele chega e ele acaba, e não existe mais esse negócio de a gente produz aqui, a gente consome aqui, eu usei, pus no lixo, pôs o lixo na porta da rua, o lixo acabou. Até o próprio empreendedor, no próprio empreendimento, ter essa visão de que você vendeu, o seu produto está aqui, ele foi utilizado, mas e depois? O que vai acontecer com o seu produto depois? É responsabilizar por esse ciclo de vida. Então, se alguém quiser dar um exemplo, né, para a gente exemplificar aí, de um produto que a gente possa falar desse ciclo de vida dele como um todo. Mandioca, que é um produto que é muito utilizado aqui na região, né? Então, por exemplo, se a gente vê o produto hoje como sendo a raiz da mandioca in natura, a gente coloca a matéria-prima toda a raiz. Ela pega um caminhão inteiro, transporta. A gente passa por um processo mínimo de transformação industrial, que ela tira aí a raspa, por exemplo. Aí tirou isso, ela continua sendo uma matéria-prima, né, dentro dessa escala, ela não foi transformada e nem beneficiada, mas mesmo assim, ela gerou um descarte. O que foi esse descarte? Foi a casca, né? Pronto, ela foi transportada, teve a utilização desse produto, né? Vamos supor, a raiz aí foi utilizada, vamos supor que era um aipim, né? Comeu, descarte, a pessoa, o que for, os desertos, vai para o esgoto, vai fazer um tratamento e vai voltar para o mundo, né? Que a gente volta aí para a escala. E aquela casca que ficou lá atrás, ela também ficou com um resíduo. Então, nesse caso, eu dei até exemplo de quando eu trabalhei numa cooperativa de agricultores, que eles passaram a ter esse exemplo da casca como um subproduto. Aí você vai falar, nossa, Priscila, mas como que ele voltou a ser matéria-prima? Porque antes, essa descasca, tudo, acontecia lá na casa de farinha na roça. Com a cooperativa, eles começaram a juntar e comercializar um caminhão maior. Então, conseguia ali na fábrica juntar todas as cascas.
e aí apareceu um mercado consumidor. Foi o quê? Uma casa, né, de ração que precisava aí de uma matéria-prima composta aí com fibras, determinadas características para a composição da ração. E aí eles encontraram ali aquela casca, aquela raspa da mandioca, e aí começaram a comprar aquele material. Então, um produto que aí antes era um descarte, né, já tinha acabado o seu ciclo de vida, passa a ser um subproduto, um produto também, né, que ganha uma valorização no mercado. Então, vou dar o mesmo exemplo da mandioca e do aipim, porém, com uma outra perspectiva. Se a gente pega ele lá como matéria-prima, transporta, e ele passa por um processo de transformação industrial. Então, dessa vez, ele não vai ser só descascado. Vai ser descascado, manufaturado, uma parte vai virar beiju, uma parte vai virar farinha, uma parte vai virar goma. E aí, eles foram embalados com pequenas embalagens. E aí, chega lá na parte da utilização do reuso e da comercialização. Só aí, nessa pequena diferença, a gente já pode perceber que teve o tempo de processamento dele, o tipo de embalagem que foi escolhido. Então, por exemplo, se for uma embalagem de papel, quando a gente terminar de consumir, que for transportado aquele descarte, né? A embalagem de papel, juntamente com algum resíduo que tem ali de farinha, que estragou, que seja, aquele produto já vai 100%, né, poder ser reciclado no período mínimo, máximo aí de 5 anos. Então, esse ciclo que a gente fala foi, voltou e se completou em menos de 5 anos. Se aquele simples fato da gente pegar aquele produto que estava processado da farinha e colocar num saco de plástico, dentro da cadeia dele, né, que a gente fala aí, que a gente chegou na embalagem, que a gente transportou, utilizou, chegou na parte do descarte, da reciclagem, a gente vai ter uma embalagem de plástico. E essa embalagem de plástico, para se decompor, né, naturalmente no ambiente, vai demorar mais de 500 anos. Então, só um processo que ia se fechar com 5 anos, ganhou aí 500 anos de idade. Então, todos esses são detalhes que a gente fala que envolvem o ciclo de vida do nosso produto. Então, são detalhes que a gente vai pegando, que às vezes a gente fala, nossa, mas meu empreendimento não tem nada a ver, eu vou pegar as minhas coisas que eu vou vender na feira. Então, tudo tem a ver com essa parte do que é a cadeia de produção, desde a matéria-prima que a gente usa, desde a água que a gente usa, desde o carro que a gente colocou no nosso produto, a embalagem que a gente colocou o produto. E a gente vai inserindo isso para entender. Então, essa ferramenta utilizada aí, né, é o pensamento de ciclo de vida do nosso produto. É a gente entender de onde ele está indo, para onde ele está indo e como ele está indo, né? Quais são as bagagens que ele carrega com ele. Desde pessoas que trabalharam, de custo que ele teve, de transporte, de mão de obra. Então, aí, ó, tem um exemplo que a gente pode usar, né, que é sobre a produção têxtil, né, da produção de malhas e roupas. Aí, ó, nossa, em vez de ter tanto de figurinha, falou, nossa, mas será possível que isso é a produção de roupa? É só a produção de roupa, porque ele faz, né, esse ciclo aí exatamente com todas as cadeias. Então, lá, desde o plantio do algodão, a colheita do algodão, ou seja, que a gente nem esmiuçou como que vai ser. Depois, a transformação do algodão em fibra, a transformação química, né, que envolve aí a lavagem dos fios, como que vai ser tecido, para virar um tecido, né, para tecer, para virar um tecido. Depois envolve aí a malharia, como que vai fazer o tecido, como que vai ser beneficiado, vai envolver outra matéria-prima que vai ser os aviamentos, como que vai vir os botões, o zíper, mais uma coisa, né? Como que vai ser feita essa confecção, como que vai ser feito as embalagens que vão colocar esse produto, se vai ser embalagem de poeira, se vai ser sacola, se vai ser transformado em cada coisa, né? Se vai ser roupa de cama, se vai ser roupa, o que esse tecido se transformou, dentro daquilo que ele se transformou, para onde que ele foi, se ele foi para fora do país, se ele foi para uma loja para ser vendido aí para um vendedor, se ele foi para um catálogo de venda e ele vai ser feito, vai ser encomendado sobre tamanho, né? Se ele está só em tecido ainda, depois que vai ser confeccionado, ou se ele está participando aí de uma venda eletrônica. Tudo isso aí, vamos pensar, por exemplo, a questão das vendas, da venda por catálogo de venda eletrônico. Às vezes a gente não percebe, mas só o fato da gente ter a impressão da revista já é uma
um impacto ambiental a mais. Mas aí, se eu pensar, qual que é melhor? A gente tem a revista impressa, ou a gente vender, por exemplo, sem fazer por tamanho, assim, a pessoa muitas vezes comprar e descartar porque não gostou. Então, não tem o certo, não tem o errado. São cada empresa parar e olhar para como vai ser o ciclo dela. Se ela quer produzir papel, se ela quer produzir quantidade, se ela quer produzir qualidade. Como que é o olhar dela para esse meio ambiente? Não tem a perspectiva. E aí, dentro dos parâmetros que são os obrigatórios, né? Você não pode descartar lixo inadequado, você não pode, por exemplo, fazer um uso de um monte de óleo, um monte de metal pesado, descartar de maneira inadequada, tendo esses cuidados, né? E aí, esses cuidados que são a parte do ciclo que a gente fala que entra os consumidores. Porque os consumidores, eles vão ser acessados exatamente, né, por meio desse marketing, da venda, da compra. E muitas vezes eles são sensibilizados por o que a gente fala, né, que é essa eco-inovação, esse selo verde. Ele não vê, muitas vezes, de onde que vem o algodão, não vê quais foram os produtos químicos utilizados, não vê onde que foi o botão, não vê a linha, não vê quem costurou, não vê de onde veio, mas, às vezes, só o selo verde lá indica para ele tudo aquilo. Né, a responsabilidade com o outro, a responsabilidade com o meio ambiente, o entendimento da segurança do trabalhador, quais EPIs estão envolvidos, um produto que tem lá o selo da reciclagem, né, indica que aquela pessoa que produziu tem a consciência, né, de que está produzindo lixo, que aquilo precisa ser reciclado. Então, às vezes, quando a gente vê, né, no rótulo de uma embalagem, aquele símbolozinho, né, da reciclagem, que dessas setinhas. Muitas vezes a gente está tão acostumado, né, a pegar, descartar e utilizar, mas que não entende que aquilo ali é uma responsabilidade da própria empresa, de que aquilo ali está escrito para o consumidor que pode ser reciclado. Então, faz parte da responsabilidade daquela empresa te avisar que aquilo é reciclado. Se foi reciclado, não foi reciclado, aí depende muito de quem pegou aquela embalagem. A gente sabe a dificuldade que é hoje essa questão do descarte correto do lixo, que muitas vezes a gente não tem nem o setor público, né, fazendo, como eu dei o exemplo, a coleta da forma que é para ser feito. Quanto mais a gente fica, né, às vezes separa em casa, se depois eles vão chegar e misturar tudo. Mas, assim, são ações que a gente tem que parar para olhar do que é o ciclo da nossa empresa. Como que está começando a nossa matéria-prima? Para onde que ela está nos levando, né? Qual o ciclo do nosso produto? Então, a gente tem um estudo de caso aí, ó, sobre essa confecção em moda, né? Então, a gente tem um exemplo aí das matérias-primas, da produção, do transporte, da compra, da venda, do uso e do descarte. Então, envolvem as matérias-primas, desde o cultivo do algodão, a produção das fibras, a fiação, a tecido, o beneficiamento, a lavagem que muitas vezes é esquecida, né? Mas muitos produtos são lavados industrialmente. E aí, essa questão da lavagem, a gente fala que às vezes o ajuste da máquina da empresa lá é o responsável por gastar não sei quantos mil litros de água a mais ou a menos. Então, é uma adequação ambiental que aquelas empresas são obrigadas a fazer, porque são exigidos, né, que as máquinas sejam reguladas para utilizar o mínimo de água possível, porque elas já gastam água demais. Então, quando a gente vai fazer o nosso produto lá, será como que a gente pode colocar essa sensibilização no nosso? É feito uma lavagem? Como que a gente faz a nossa lavagem? A gente economiza água, a gente deixa a torneira aberta ou não? Então, são coisas, né, que a gente vai olhando para o nosso produto e vai avaliando quais são os valores que a gente tem agregado que muitas vezes ficam invisíveis. Então, a produção, a modelagem, o corte, a montagem, como foi o acabamento, o transporte, né? Como foi feito esse transporte até a comercialização? Se ele ficou armazenado num galpão, se ficou numa loja, se ficou a exposição dos produtos, se foram todos de uma vez, se foi enviados um por um, qual foi a exposição dos produtos, né? Para a embalagem, como foi o consumidor, como que esse produto chegou até o consumidor, né, que tipo de embalagem, o seu uso, né, que envolve a lavagem e a secagem, e também envolve aí o ciclo de vida do produto, porque também envolve aí um gasto de água, um tempo, tudo isso aí é um impacto gerado pelo produto. O descarte,
E aí, por último, né, se vai ser reaproveitamento, se vai ser reciclagem, se vai ser lixo, se a gente vai fazer uma compensação, se vai ser responsabilização. Então, tudo isso aí é um estudo do que é o ciclo de vida do nosso produto. Como que a gente vai fazer? Dentro daquilo que a gente escolheu, né, quanto ao nosso produto, seja o cachorro-quente da esquina, seja uma prestação de serviço, vender um produto, a gente vai identificar, né, as ameaças e as oportunidades que envolvem aquela cadeia. Então, a matéria-prima, os insumos utilizados para a produção e execução da atividade. A gente está utilizando o melhor possível, a gente está conseguindo conciliar com a matéria-prima que é daqui da região, ou a gente está trazendo de longe um negócio que a gente poderia estar comprando do nosso vizinho. A gente está valorizando, né, essa matéria-prima, a gente está tentando comprar mais barato, a gente está querendo trapacear, a gente quer realmente ajudar o outro, a gente está, desde a nossa matéria-prima, a gente já está atravessado. Vale o exemplo aí do beiju, da mandioca, do aipim. Então, quais são as emissões e os resíduos que estão envoltos ali no nosso produto? Quais são os transportes utilizados? Quais são os resíduos gerados pela minha atividade? Tem sobra? Tem apara? Tem líquido que fica ali no descarte? Tem coisas que são folhagens que eu posso reciclar? Como que está sendo isso? Eu estou utilizando plástico? Não estou utilizando plástico? Se eu estou usando, por exemplo, alguns produtos que exigem que esses resíduos sejam descartados corretamente. É exemplo aí que a gente sabe nas lavouras, né? Tem muito exemplo do agrotóxico. Eles são produtos que são, por obrigatoriedade, né? A empresa tem que pegar aquelas embalagens de volta. Então, a nossa parte, quanto consumidor, será que a gente está fazendo? Então, muitas vezes a gente quer ver, né, quer fazer o nosso empreendimento, mas a gente esquece também do que a nossa comunidade está, como que a gente pode estar sensibilizando aí com pequenas práticas, né? Então, essa questão do resíduo é muito séria, né? A gente não pode esquecer de tudo que a gente produz aí, que a gente descarta, se torna cada vez um lixo maior. Então, o uso de recursos, né? A intensidade do consumo desses recursos naturais, como água, energia, gás, combustível fóssil. Se a gente está usando luz elétrica, se a gente está usando luz a lenha, como que a gente está utilizando? Ela deu aí, né, do avião que estava voando com a vegetal. Então, quais são os recursos que a gente está utilizando? A gente está tentando inovar? A gente não está tentando inovar? E os nossos colaboradores, como que está? Como está a condição de saúde? Como está a segurança de trabalho? Será que a gente precisa sempre pensar, né, em segurança do trabalho, saúde, aquele negócio de quem é carteira assinada, de quem é CLT? Ou será que também faz parte a gente ter um bom senso de entender o dia que a sua avó está mais mal, que a sua tia está com cólica, ou que não deu para fazer aquele negócio porque o sobrinho estava doente e precisou ir no hospital, e você entendeu e avisou o seu cliente, não, por favor, vou ter que te entregar um dia depois, porque, né, a gente aqui preza pela saúde dos nossos colaboradores, a gente não é uma grande empresa, então a gente trabalha diferente, nós temos valores diferentes, inclusive em relação a isso, paciência, mas a gente traz quanto o nosso valor ao bem-estar e à saúde dos nossos colaboradores. Isso é o que a gente fala, né, de sustentabilidade do meio ambiente. Como a gente está agindo diferente daquilo que é o padrão, do que é o selo, né, como a gente acessa da nossa escala, né, quanto empreendedores. E quanto consumidores também, né, então a saúde, segurança, a igualdade de gênero, a discriminação, o bem-estar, entre outros, né. A gente, quando vai vender, tentar passar isso do nosso produto também, porque não deixa de ser um valor. A comunidade do entorno. Quais atividades de impacto? Prejudicam ou incomodam os nossos vizinhos? Então, a gente vai abrir uma oficina aí. A gente sabe que vai ter ruído, sabe que vai ter barulho, sabe que vai ter odor, movimentação, tráfego. E aí a gente quer abrir, por exemplo, de meia-noite às 6. Condiz com a harmonia da vizinhança, com o vizinho, com o entorno? Então, são ações simples da gente fazer, não, aqui a gente está com um serviço a mais, mas a gente tenta fazer o possível para não trabalhar fora da hora, para não deixar o pessoal dormir. Isso é sustentabilidade, isso também faz parte do meio ambiente, isso também pode estar lá condizendo suas boas práticas do que é o seu empreendimento. E por último, aí, a lucratividade, então, custo de operação, imposto, dívida e outras demandas financeiras. Significa o quê?
que para ser sustentável, falando como empreendimento, se a gente abre, né, por si só um negócio, o objetivo dele é dar lucro. A gente está abrindo ali uma fonte de renda. Se a gente estivesse abrindo uma ONG para ajudar as pessoas, estivesse fazendo uma coisa com intuito educativo, cada um vai ter seu valor, vai ter sua perspectiva. Qual que é o seu objetivo? Dentro do que é uma criação de um negócio, muitas vezes o objetivo principal dele é ter lucro. Então, para um negócio ser, de fato, como diz, sustentável, ele também tem que ter a parte da lucratividade, que a sustentabilidade vem dos pilares, dos 3 pilares. Então, tem que estar ali financeiramente viável. Então, não pode ficar para trás. Aí, lá no quadro da cartilha, tem um exemplo, né, dessa linha verde que a gente está escrevendo, Green Line, que é a linha de produção verde de algumas camisetas. Que aí fala dessa mesma perspectiva que a gente viu a foto aí, né? Os slides antes, né? Desde o algodão até ele chegando lá no produto final das pessoas, a vestimenta. Então, o segundo ponto aí dos 5 passos que a gente fala são a gestão da liderança, que a gente trabalha com sustentabilidade, é exatamente revisar a estratégia. Então, após compreender o que é o ciclo de vida da empresa, os impactos gerados, né, pelos envolvidos, é o momento de conhecer as forças e as fraquezas da empresa. Então, nessa etapa, você vai ser capaz de propor uma nova estratégia de negócios, que incorpore a sustentabilidade no DNA da empresa e prepare para futuros desafios. Que nem a gente conversou, né? A situação e avaliar ela do ponto de vista ambiental. Então, se você puder diminuir o uso de uma energia, se você puder economizar água de alguma maneira, se você conseguir fazer uma compra coletiva para diminuir o transporte, então vai revisar todas essas estratégias. Então, aí tem um exemplo, né, que traz como um objetivo aquela empresa de roupas, né, que tinha como missão produzir vestuário feminino e masculino com qualidade, que satisfaça o mercado nacional e assegure a rentabilidade da empresa. Aí ela colocou, né, respeitando o meio ambiente. Dentro dessa missão que ela tem, né, os valores que ela tem, a missão que ela tem, os valores estão inseridos aí. Honestidade, trabalho em equipe, respeito às pessoas, respeito ao meio ambiente. E aí, quais foram os objetivos que ela traçou para esse ciclo? Conquistar, a curto prazo, conquistar 15% do mercado, né, de camiseta 100% algodão. A médio prazo, lançar uma nova linha de camisa com a pegada ecológica. E, a longo prazo, conquistar a liderança no mercado dessas camisetas. Então, o que ela fez ali? Traçou objetivos de curto prazo, de médio prazo e longo prazo que visam aí na perspectiva do meio ambiente. É em prol do meio ambiente? Sim, mas nesse ponto de vista foi o quê? Foi uma estratégia para a empresa que ela utilizou também, né, como estratégia aí a sustentabilidade. Então, por isso que é muito importante a gente entender qual é o ciclo. E aí vai vir, né, dentro daquilo que ela quer almejar, que é as camisetas ecológicas no mercado, aumentar a quantidade de vendas de camisetas, como que ela vai fazer, quais recursos são os principais que ela vai precisar, quais as principais atividades, qual a proposta de valor ela está colocando. E aí vem também o relacionamento dela com o cliente, os canais, os segmentos, né, para quem que ela vai vender essas camisas. E aí, quanto vai custar isso? Cada um desses itens. Ela tem fonte para isso? Tem fonte de receita? Isso é muito importante também. Porque se a gente chegou lá, viu todas as estratégias, viu o que a gente vai precisar para atender aquelas estratégias, chegou lá, deu um custo, e a gente não tem dinheiro para executar, o que a gente faz? A gente revê as estratégias, volta no passo inicial. Porque se a gente não tem recurso ainda, a gente tem que traçar metas para conseguir recurso, ou dar prioridades para outros serviços que sejam com menor custo, e aí a gente ia andando, né? Essa sustentabilidade da empresa e andando junto com a empresa. Como diz, ao mesmo passo que a empresa vai andando, ela também vai se tornando aí cada vez mais amiga do meio ambiente, mais amiga do seu ambiente de trabalho, né? Que traz essa sustentabilidade. Então, aí é um exemplo, né, desse estudo de caso que eu já falei. Então, quem seriam as parcerias nesse caso do tecido?
procurar fabricantes de malha, procurar fabricantes de aviamentos, e aí, quem tem malhas mais... utilizam linhas que são mais ecológicas, que são mais sustentáveis, as principais atividades, né, que tem aí, a gente pode buscar quem faz modelagem, quem faz corte, quais vão ser os recursos que a gente vai buscar, né, entre colaboradores, entre maquinário e tudo. Qual a proposta de valor que a gente vai levar nessa camiseta ecológica? É mais conforto, mais durabilidade, mais linha de produto? Então, qual vai ser o relacionamento com o cliente? Vai ser presença online, com proximidade, com agilidade? Vai ser telemarketing ativo? Quais vão ser os segmentos, né? E aí, dentro desse segmento de clientes, a gente também, né, revê aquelas estruturas que vão ser necessárias e os custos. Então, aí tem como exemplo, a estrutura de custos seriam aluguel, água, energia, salário, benefícios, custos de compra, as matérias-primas. E as fontes de recursos seriam as vendas das lojas físicas e as vendas sobre encomenda para outros clientes corporativos. Então, isso aí é um estudo de caso que é para a gente, toda vez que a gente pensar, né, na nossa escala de inovação, da nossa empresa, a gente, como diz, parar aí, fazemos anotações, ter algumas ideias e pensando, o que eu posso fazer para ficar mais amigo do meio ambiente nesse sentido? Eu estou produzindo tal coisa e todo dia eu vejo juntando um montinho lá, de plástico, ou de tecido, ou o que seja. Então, como que eu posso olhar para isso aí, né? Para tá melhorando mesmo, né? E aí, através disso, né, a gente chegar no terceiro passo, que é repensar o nosso modelo de negócios. Então, agora que você já analisou o cenário, os desafios da sustentabilidade e possui as novas estratégias, né, empresariais, é preciso reestruturar o modelo de negócio. Então, tem em mãos o modelo que foi construído e a nova estratégia, incluindo aí a sua visão, seus objetivos em relação ao meio ambiente. Então, lembrar que esse modelo de negócios explicita como a empresa funciona. Então, por exemplo, qual é o momento de pensar nessas operações práticas que são implantadas? A empresa se mantém no foco da ecoinovação? Está dando conta, né, do ciclo de vida do produto? Ao invés de trabalhar em aspectos ambientais, de etapas individuais, a gente começa a ver, né, aquele produto como uma etapa cíclica. Então, pode assumir uma ideia completamente nova ou uma melhoria naquelas operações de existência da empresa. O importante é manter o foco na redução dos impactos negativos, a valorização dos impactos positivos, e em cada espaço, né, ser preenchido, assim como buscar novas formas de incentivar os parceiros e também outras pessoas a adotarem práticas mais sustentáveis. E aí vem algumas questões chaves para a gente poder pensar um pouquinho, né? Então, qual vai ser o nosso segmento? Qual vai ser o nosso produto? As demandas dele, né? Qual o tamanho do mercado que eu tenho acesso hoje? Eu já tenho pessoas suficientes interessadas nesse produto? Como que eu quero fazer esse crescimento, né? Como que eu vou selecionar esse cliente? Existe alguma política pública ou legislação, né, que tem essa tendência, que influencia nesse comportamento desse segmento? Quais as mudanças culturais e os comportamentos que eu estou impactando? Então, tipo, eu estou fazendo as pessoas deixarem de usar sacola, estou mudando o estilo de vida, estou influenciando um grupo. Os consumidores estão preocupados já com esses impactos ambientais e sociais provocados pelas suas empresas? Quais são os impactos? Que ações que eles estão cobrando? O seu consumidor já perguntou se você tem interesse em mudar a embalagem, alguma coisa assim? Ou o mercado que você tentou acessar não deixou você entregar o seu produto por conta de um selo de qualidade? Então, é entender isso aí. Qual o nível de conhecimento dos consumidores sobre a sustentabilidade? Então, depois disso, né, a gente vai estabelecer aí o plano de ação. Com a definição do novo modelo de negócios, né, ou os novos modelos, né, que aproxima a etapa que é construir um plano de ação com um cronograma para implantar essas mudanças propostas.
E essa fase tem como objetivo, né, conduzir a empresa à transição da antiga forma, né, para a nova forma de atuação. Então, às vezes, gente, o plano, a gente fala, um plano de ação. Às vezes, um plano de ação é simples. Então, é o simples fato de, eu falei o exemplo da oficina, né? Uma pessoa que trabalha com oficina mecânica e tudo, que colocou na meta dela, né, o plano de ação é a partir da semana que vem, ao invés de utilizar a água da torneira para lavar o galpão, ela vai reutilizar a água da máquina de lavar. Pronto, é uma ação pontual, eficiente, como diz, já está aí, né? Já demonstra que o valor da empresa tem alguma preocupação ambiental, e aí depois, na outra semana, ela vai poder avaliar se deu certo, se não deu certo, se está dando muito trabalho, se vale a pena, se não vale a pena. Então, o plano de ação deve contemplar a execução da nova estratégia e de todos os objetivos construídos. Por isso, caso a etapa anterior tenha um resultado em mais de um modelo de negócio, você deverá classificá-los de acordo com a sua prioridade. Então, incluindo a relevância dos objetivos atendidos, potencial para resolução de problemas, inserção de sustentabilidade e urgência de implantação. Então, se tem lá uma torneira que está pingando já tem mais de um ano, e aí você não fez nada. Agora, você teve, né, essa visão sobre o que é sustentabilidade, você percebeu que tem um passo, uma ação para você fazer, você já se organizou para ir lá para a bucha, consertar a torneira na semana que vem. Então, esse tempo, né, que a gente fala que é o tempo de ação, é o plano de ação entre o que a gente vai e o que a gente sabe que a gente tem que fazer e o que a gente vai fazer. Então, começar prevendo a implantação nos primeiros meses, ou as demais. Então, a gente vai começar com aquilo que a gente está vendo, né, e aos pouquinhos a gente vai modificando. Então, são passos simples, muitas vezes, que a gente precisa só estar com esse olhar do que é, né? Para onde a gente está olhando. Então, embora a implantação do projeto, né? Aí, por último, né, a etapa que é avaliar os resultados. Então, embora a implantação do projeto requeira um monitoramento constante, né? A etapa de avaliação dos resultados é um momento de revisar como aquilo ali, como foi a performance do projeto. Uma avaliação dos resultados é o resultado alcançado, né? De forma a melhorar aquela execução. Então, reúne os participantes do projeto e eles respondem aos questionamentos de: alcançou o objetivo esperado? Qual ponto você considera o maior sucesso na execução do projeto? Que outros benefícios foram alcançados, né? Além daqueles esperados pela gente. Qual foi o maior desafio alcançado? Poderia ser feito alguma coisa diferente? A gente ainda pode melhorar mais? Ou a gente colocou muita meta, de tudo que a gente colocou foi maior, como disse, que o nosso caminhãozinho aguentou carregar? Então, a gente vê aí o que pode ser melhorado, o que pode mudar nessa execução, tanto para economizar os recursos, quanto também para ser mais eficiente. E aí, tem lá, né, nesse modelinho, um mapeamento das atividades conforme o ciclo de vida. E aí, eles vão colocando durante um cronograma mesmo, né, com que a gente vai avaliar o nosso produto. Então, desde a matéria-prima, a produção, o transporte, a compra, a venda, o uso e descarte. Aquele pensamento, né, que a gente, todas que são aquelas nossas matéria-prima, como que a gente está fazendo essa produção, para onde que ela está indo, de onde ela está indo, como está sendo feita a compra, como está sendo feito o uso, como vai ser esse descarte, para através, né, dessas anotações, a gente conseguir mapear qual é o nosso ciclo de vida da atividade e fazer que nem aquele que a gente viu do tecido, desde a matéria-prima até o consumidor final, e a gente entendendo, né, por onde que está passando o nosso produto, por quais etapas que ele passa. E aí também tem uma outra tabelinha que está lá, né, que é um anexo, que é para a gente poder preencher em relação àqueles que são os impactos conforme o ciclo de vida do nosso produto.
Então, vai ter a atividade, né? Tipo, o que, que a gente vai fazer, o serviço ou o produto, a matéria-prima que ele utiliza, quais são as emissões, os resíduos e os rejeitos que ele, né, ele gera, quais são os usos de recursos. Então, preciso usar água, quanto de água eu gasto, preciso usar energia, quanto de energia eu gasto, eu uso a lenha, quanto de lenha eu gasto, os impactos sociais, né? Tem colaboradores, minha tia me ajuda, minha avó me ajuda, meu primo me ajuda. Quantas pessoas são impactadas? Quem está ajudando na produção? Quem está ajudando? Não, é só meu primo que leva para mim para a rua, ele passa aqui de moto e pega. Ah, não, tem um tio meu que vai de caminhão para a cidade, ele faz o transporte para mim. A questão do descarte, né? Como que está sendo no dia descarte? O descarte vai para compostagem ou não? Não tem resíduo, tem embalagem, não tem embalagem? Os impactos econômicos. Como que está sendo os impactos econômicos dentro do meu ciclo de vida do meu produto? Matéria-prima, produção, transporte, quanto que está ficando cada uma dessas coisas? Como está sendo o uso dessas coisas? Tudo isso, né, a gente vai elencando para que assim a gente possa ter em mãos e palpável, né, quais são as informações do nosso ciclo de vida, como está sendo aquele produto. E isso faz parte daquilo que é, né, o acompanhamento do selo do nosso empreendimento, né, das inovações de sustentabilidade. É um planejamento mesmo, é uma construção. Então, como eu falei, a gente não vai começar hoje e amanhã vai acordar com uma empresa sustentável. Vai ser dia a dia. Hoje estamos ficando mais perto do ambiente, amanhã estamos ficando mais amigos. Então, por isso que às vezes a gente vai propaganda, empresa tal, busca ser amigo do ambiente, em busca da harmonia com o ambiente. A gente está sempre, né, nessa construção. Então, o mapeamento aí, né, que eu falei das atividades. E aí, esse mapeamento, depois que a gente faz, né, esses 5 passo a passo, sustentabilidade e tudo, a gente tem também, né, uma auditoriazinha que a gente fala, que são algumas perguntas que a gente pode estar utilizando para fazer um autodiagnóstico das dimensões de como está indo a nossa sustentabilidade. Então, para cada dimensão da sustentabilidade, a gente vai assinalar uma alternativa, né, que está sendo colocada em prática na nossa empresa, que é uma forma que a gente tem de estar acompanhando aí, ano a ano. Então, são divididos aí o diagnóstico em 10 temáticas, e cada uma delas, né, vai ter uma frasezinha para exatamente marcar, né, quais são as práticas que estão em torno aí dessa sustentabilidade no seu empreendimento. Então, eu vou abrir aqui, né, essa declaração das dimensões, e antes de fechar a aula, vou falar um pouquinho, né, de cada uma delas rapidamente, e a gente vai falando um pouquinho de cada temática. Então, antes de abrir, né, eu quero trazer mais uma vez, durante o momento que eu estiver falando, né, sobre quais são as práticas, e a gente estiver lendo as frases, cada um pensar, né, no que é o seu empreendimento, no seu produto, em como aquela frase se enquadra, e responder mentalmente, né, se sim ou se não, se aquilo realmente faz sentido, né, se você consegue, né, enxergar dentro da ótica do que é o seu empreendimento solidário, do que é o seu sonho, daquilo que você quer um dia fazer. Então, voltar para aquele nosso prato empreendedor e tá olhando, né, qual é a sementinha que a gente está plantando, qual é aquela que a gente quer regar, qual o produto que a gente quer colocar no mercado, o valor daquele produto, né, e o valor, a gente pensando de novo, né, não só naquele valor que é o valor financeiro, né, mas também no valor agregado, no valor afetivo, no que é essa economia solidária. E aí, no ponto de vista ambiental e sustentável, né, como que está nesse diagnóstico, né, como que está sendo o diagnóstico do nosso produto do ponto de vista sustentável. E aí, eu vou colocar aqui são as temáticas, né, dessa gestão. Então, são 10 temáticas, né, de 1 a 10, de 1 a 11, se eu não me engano, que cada uma delas aborda uma temática diferente dessa área da sustentabilidade.
Então, esse aqui eu gosto de lembrar muitas vezes, a gente quando fala, né, não, sustentabilidade, meio ambiente, fica focado, né, naquela parte que é o verde, que é o meio ambiente, que é a pergunta sobre o lixo, sobre o resíduo. E aí, aqui no momento da avaliação, mesmo eu tendo falado, né, de vários assuntos que envolvem aqui a sustentabilidade, você consegue pontuar, né, como é de 1 a 11, um pouco de cada área, como que a gente vai marcar. Então, a ideia, né, que a empresa cada vez, né, vem aqui marcar mais cheques, como diz, check em cada um desses risquinhos. E é um trabalho contínuo e cada vez vai se aprofundando mais. Então, por exemplo, aí, do planejamento estratégico. A empresa possui algum documento escrito que esclarece os comportamentos incentivados por ela no que refere às relações pessoais e comerciais? Tem objetivos empresariais que envolvem o princípio da sustentabilidade? É aquilo que a gente falou. Se em algum momento você teve um cuidado de pensar no seu descarte do lixo, na sua matéria-prima, como que vai ser o reuso dela, se você está tendo a sensibilização de usar alguma matéria-prima que tem aqui, ó, possui cronograma de ações que contemplem as áreas social, ambiental e econômica. Se você quer utilizar algum produto de descarte de outra empresa, por exemplo, a gente está, sim, tendo um cronograma de ação. A gente está analisando o comportamento constantemente no mercado e está atento às oportunidades, né, para evitar aí que a gente faça um produto que não tenha aceitação no mercado e gere só mais um lixo. Então, todos esses itens têm a ver aí com a sustentabilidade daquilo que é o nosso empreendimento. Um segundo ponto, dentro de planejamento estratégico ainda, tem isso aí, ó, liderança para a sustentabilidade. Você aprimora os seus conhecimentos, seja por meio de curso, coaching, teste, sobre comportamento e ferramentas? Você está aberto a informar inovações e busca novidades que possam ser colocadas em prática para a empresa? Ouve os colaboradores, realiza feedback, busca ser exemplo, compartilhar princípios, valores e experiências? Tudo isso é considerado, como diz, dado aí e fator de planejamento estratégico, de pontos que levam aí a empresa a um selo verde, um selo de sustentabilidade. Outro ponto aí é a sua gestão financeira. Então, por exemplo, possui separação clara entre as contas do proprietário da empresa? Se a gente fala aí da gestão do sucesso financeiro da empresa, como que a gente vai saber se está dando lucro se a gente toda hora mistura o dinheiro que vem de um, que vem de outro, que vem de outra coisa, vende a roça, mistura com o dinheiro da feira, vende a feira, mistura com o dinheiro do biscoito, o dinheiro que trabalhou, que fez o frete. Isso é gestão financeira. Então, também faz parte da sustentabilidade, a gente está ok com a nossa gestão financeira. Então, realiza planejamento investimento na área ambiental, estabelece prolabore para os sócios, estipula volume de retirada mensal. Então, várias coisas aí que são relacionadas a essa gestão financeira. A gestão de qualidade. A gestão de qualidade também, né, tem a ver com a sustentabilidade, quando a gente passa em várias linhas. Então, por exemplo, aí, realiza pesquisa de satisfação entre os seus consumidores e clientes para melhorar o produto. Isso faz parte aí da sustentabilidade. Quer dizer que você não só pensa, né, no seu bem-estar como vendedor, mas também pensa naquela pessoa que está consumindo. É uma via de mão dupla. Então, realiza treinamentos constantes com os colaboradores, ou você está deixando o pessoal se virar, não está se preocupando, você só cobra. Isso tudo tem a ver com a gestão de qualidade. Você avalia o desempenho da sua atividade? Você está fazendo a adequação necessária? Você começou a produzir no primeiro dia e está fazendo igual até hoje? Outra aí, ó. Você dá preferência para fornecedores que possuem certificações? Então, por exemplo, ISO 9000, ISO 14001, selo de florestas plantadas, selos da agricultura familiar, selo de orgânico. Você pensa nessa origem? Você dá preferência a alguns desses fornecedores? Então, isso também faz parte daquilo que é a gestão. O quarto item aí é encadeamento produtivo. Então, você busca informações sobre as empresas de grande porte que estão no seu negócio, identificando o potencial de fornecimento. Você tem um cronograma para mudança e melhoria dos processos, visando a adequação das exigências? Estabelece contratos que não prejudicam o fornecimento aos clientes.
não compromete mais do que 50% das suas operações com um único cliente. Então, isso tudo é o quê? É você estar visando a sustentabilidade e a continuidade da sua empresa. Quando ele fala aí, não compromete mais do que 50% com um único cliente, é aquela história que a gente já escutou muito na roça. Ah, não, veio um comprador bom aqui, levou um caminhão, ele pagava na hora, pagava certo. Levou outro caminhão, pagava na hora, pagava certo. E aí, ele falou que só levava agora se quisesse uma carga maior. No dia que chega essa carga maior, todo mundo vai lá, enche o caminhão, e o cara nunca mais volta. Então, são relatos que a gente vê por aí e que a gente consegue entender que é uma falha mesmo, é uma ameaça àquilo que a gente vê que é a sustentabilidade, porque um dos pilares é exatamente isso aí, a gente tem uma sustentabilidade financeira. Então, quando a gente vê esse encadeamento produtivo, são ações que a gente tem que voltar para o nosso dia a dia para conseguir, né, perceber o que está escrito nessas frases. Então, compras sustentáveis. Na hora de contratar um fornecedor, você verifica se ele cumpre a legislação trabalhista, previdenciária, fiscal. Você adota critérios de compra que levam em conta a garantia da origem do produto, para você evitar aí produtos piratas, falsificados ou produtos vindos de roubo. Então, tudo isso tem a ver com a sustentabilidade, né? Você saber de onde está vindo a origem do seu produto. E aí tem vários itens relacionados a isso também. Então, busca fornecedores mais próximos, como cooperativa, pequenos produtores, associações de bairro, projetos de geração de renda, que é uma forma também da gente fortalecer aquilo que a gente fala que é a comunidade, que é o social, que é o local. Então, procura contratar produtos e serviços de empreendedores da comunidade. Se tem uma pessoa fazendo do seu lado, do seu vizinho, será que a gente precisa mesmo estar saindo, né, para fora, para ir lá achar aquele produto? Será que é viável? Será que a gente não pode contratar um vizinho nosso? Então, valoriza e dá preferência a fornecedores que mantêm relações éticas e transparentes com os concorrentes. Então, é isso, né? A gente pôr a cara do nosso produto aquilo que a gente busca. O item 6 aí, ó, gestão de pessoas. Então, promove melhorias constantes no ambiente de trabalho, incentiva cuidado da saúde, fornece equipamento de proteção, oferece oportunidade, possui programa de contratação de idoso, não ter esse preconceito, né, distinção de cor, de raça, de gênero, priorizar a boa convivência no ambiente de trabalho, criar um clima bem organizado. Então, são coisas que são pontuadas aí, né, como sustentabilidade, e sim, são verificadas quando a gente fala, né, nessa questão da obtenção dos selos e dos certificados. Então, o item 7 aí é o desenvolvimento social. Então, realiza pesquisa com a comunidade do entorno para prevenir ou levantar possíveis problemas causados pela minha atuação. Eu convido os moradores da região para participarem das reuniões que abordem os assuntos de interesse coletivo. Eu dou preferência para a contratação de pessoas que residam na proximidade, ou eu sempre estou querendo buscar alguém que vem de longe, porque o de longe é melhor, isso e aquilo. Então, todas essas coisas, né, são pontuadas aí quando a gente fala aí do desenvolvimento social. Tudo aquilo que envolve a comunidade, as interações. Então, você colabora com a melhoria dos espaços públicos da sua região? Então, quando que você vai marcar, por exemplo, isso aí? Se você está vendendo um cachorro-quente lá na pracinha, todo dia, na hora que você vai fechar, você pega o seu saco de lixo, amarra e joga para fora. Quando você chega no outro dia de manhã, cachorro mexeu, passou ali, fez aquela bagunça. Você está tendo a responsabilidade? Você está realmente colaborando com a melhoria do espaço público na região? Então, às vezes, é uma ação simples, é colocar o lixo na hora certa, separar. Quando a gente vai colocar o lixo lá na rua, a gente coloca o caco de vidro de uma maneira que está descartada, que a gente está pensando no outro, que vai ter esse cuidado. Então, são ações, né, que contribuem para o espaço público, ao desenvolvimento social. No item 8, aí, a gente vê itens que são voltados à gestão ambiental. Então, procura utilizar os recursos materiais que causam menos danos ao ambiente, tomar decisões que controlam a emissão de poluentes, colocar um filtro no ralo, diminuir o uso de produtos que são extremamente tóxicos, controlar o nível de ruído, aquilo que eu falei. Se a gente vai abrir um empreendimento que vai atrapalhar, vai gerar ruído, vai serrar, vai bater,
né? Ter esse cuidado com a vizinhança, o cuidado com essa questão das licenças, com a emissão dos carbonos. Então, aí, de todos os itens que a gente conversou, esse item outro, né, que a gente fala que é a gestão ambiental, muitas vezes quando a gente fala na sustentabilidade deles, né, que é a questão do uso da água, da energia, e esses três, né, são só três. Tem muita coisa que envolve aí a sustentabilidade. Então, aí no item 8, né, ainda dentro dessa gestão ambiental, tem o uso eficiente da água, que é aquilo que a gente falou. Você está realizando vistorias para detectar se tem vazamentos, se tem desperdício, está usando tecnologias que economizam água, como torneira, acionamento eletrônico, coisas que, como fala, garantam a sustentabilidade da energia também, né? Aí, instalou descarga de duplo acionamento, que é aquela que, se vai ter uma menor de água, né? Então, busca melhorias de processo para utilizar menos água, possui tratamento de água ou esgoto quando necessário. E sobre a energia? Você está priorizando usar a luz natural, né, durante a luz do dia e evitar deixar as cortinas fechadas, economizar nessa luz. Está promovendo campanha para reduzir o consumo de energia, está utilizando outras fontes renováveis, como, por exemplo, o uso de placas solares, utiliza sensor de presença para toda vez que a pessoa já entrar, a luz acender, quando sai apagar. Então, são coisas relacionadas ao uso eficiente da energia, né, que você pode ir marcando. E é que nem eu falei, cada ano a pessoa ela pode voltar, né, no que a gente chama nessas estratégias, né, de ecoinovação, e aí tá comparando todo ano o que foi que ela melhorou, o que foi que não melhorou, e acompanhar como está sendo esse desenvolvimento da sustentabilidade da empresa dela, da sua empresa, da empresa de cada um. Então, aí no item ainda sobre gestão ambiental, tem o item 3, que é gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, vem aí, coleta seletiva com recipiente indicado, se você está tendo a destinação final correta, né, para cada resíduo, promover as campanhas de reciclagem, promover parcerias com cooperativas de catadores, então tudo isso aí em relação a quais são os nossos resíduos. Legislação, né, e as normas de certificações, que também são aí um dos critérios para a sustentabilidade, então vai ter certificado de origem, aquilo que a gente falou, né, desde quando veio a semente, como que ela foi plantada, como foi produzido, colhido, foi enviado para um lugar, foi beneficiado, foi embalado, dali foi para outro lugar, foi para um galpão, passou por um processo de mudança, ou transformou em outro produto, virou um biscoito, virou farinha, tudo isso, né, essa rastreabilidade, desde que a origem até onde foi o consumidor final, o selo também de certificação da área ambiental, para ver se a pessoa não está entupindo nenhuma nascente, se não está jogando lixo em nenhuma beira de rio, se não está desmatando para poder abrir um empreendimento, a certificação de bem-estar animal, né, para saber as condições aí que a pessoa está trabalhando, se a gente está falando de uma questão de animal, né? Então, tudo isso são as questões das legislações e as normas que também cumprem com essa parte, né, da sustentabilidade. E aí tem as exigências legais e também tem aquelas que são as normas ambientais que a gente falou, que são as internas, que cada empresa escolhe fazer, né, por melhorias. E por último, para encerrar aí, temos mais 2 temáticas, né, que é o mercado e consumo consciente. Então, você oferece refis como alternativa das embalagens, por exemplo? Quando a pessoa vai comprar, ela tem a opção de devolver a embalagem. Você busca estender o tempo de vida dos produtos, para, como dizer, evitar aí que ele seja descartado sem ter sido utilizado. Estimula o consumo consciente. Não pratica teste em animais. Coloca aviso na embalagem dos seus produtos informando sobre possíveis riscos à saúde. Então, são todos itens, né, que avaliam você como mais sustentável diante do tema aí do mercado do consumo consciente. Lembrando, né, gente, que essa autoavaliação aqui é voltada exatamente, né, para pequenos negócios, para negócios que estão nessa pegada da economia criativa, da economia solidária, mas que também querem ter essa pegada da sustentabilidade, né? E aí, por último, né, nesse item aí, tem o marketing e a comunicação, que se você analisa os impactos causados pelos meios de comunicação no meio ambiente, se você dá preferência para
comunicação de menos impacto, aquilo que a gente falou, né? A diferença entre você fazer um folder digital e fazer um panfleto, né? Distribuir. Você está avaliando se o seu mercado precisa daquele panfleto ou se o digital funciona, se tem campanhas, né? Ressaltando atitudes socioambientais que está sendo praticada pela empresa. Às vezes, o que eu falo, às vezes a campanha vai ser só você falar com o seu cliente que você está fazendo o uso de uma água de descarte, que o seu tapete é feito com um material de reutilização, que a sua vassoura é feita com uma garrafa PET. Às vezes você vai ser a sua campanha. Então se você está fazendo isso, você vai marcar que sim, você realiza a sua campanha. Não importa a forma, né? Então é por isso que eu falo, cada um vai verificar conforme a sua situação. Então, oferece serviço de entrega de bicicleta, por exemplo. É um fator que hoje em dia a gente já consegue ver um público consumidor seletivo, que ele vê com outro olhar aquelas pessoas que conseguem ter um empreendimento no bairro, por exemplo, e que dentro do bairro oferecem as entregas de bicicleta e fora do bairro oferecem as entregas com outros transportes. Que é porque entende que dentro do bairro dá para eu economizar essa emissão de gás carbônico aqui, utilizando, né, realmente o esforço de uma outra pessoa que vai pedalar a bicicleta. Então, né, são itens que são pontuados para que a gente possa avaliar exatamente como que está esse desenvolvimento, essa sustentabilidade dos empreendimentos. Foi muita coisa, né? Hoje acabamos aprofundando um pouquinho mais nesses itens, o que é, para onde que vai, cada temática. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Às vezes fica muita informação. A primeira parte que a gente fala mais sobre o meio ambiente acaba ficando mais legal. Mas espero que vocês tenham entendido aí, né? Quero agradecer a todo mundo pela participação na aula. E que fique gravado aí, né? Que vocês possam pegar esse passo a passo mesmo de estar levando adiante essa ideia de uma empresa mais sustentável, de uma empresa mais ecológica, né? E não como uma coisa difícil, uma coisa impossível, uma coisa que só acontece ali nos livros, nas certificações. Mas sim como uma coisa acessível, que a gente possa construir junto, né? Construir diariamente aí e tá trabalhando, né? Nessas diferentes óticas aí do que é o empreendimento de vocês, do que é o empreendimento de cada um. Aí deixa à vontade, se mais alguém quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida. Senão a aula também vai ficar gravada. Mari está gravando aí, né? Para quem quiser tiver acesso depois. Hoje eu não participei tanto como professora. Dessa vez eu não participei tanto como na primeira vez, na primeira aula, mas por conta da minha internet, professora. Mas da próxima aula não, da próxima aula eu vou pra cá de novo, viu, professora? Me aguarde, me aguarde. Tudo certo. Mas fiquem à vontade aí. Eu que agradeço a participação de todos vocês. E a gente entende, esse negócio da internet, nem todo dia a internet está boa, né? Como dizia, às vezes quando a gente quer não tá, quando a gente não quer tá. Mas muito bom poder compartilhar, né, algumas informações. Bem assim. Vai rolar a cachorrada. Tô ansiosa. Hoje vai ter sorteio, é? Todo mundo ganha de sorteio. Boto fé. Carregador portátil.
Então, pronto, gente. Boa aula. Participem das próximas aulas. Não faltem. Boa sorte para vocês no sorteio. E qualquer dúvida à disposição. Podem falar. E é isso. Até a próxima. Tchau, até Beijo, semana. beijo. Até. E